Se você faz algum catarse de Ordem Paranormal ou até trabalha fazendo coisas fan-made, talvez você já tenha percebido que você trabalha meio que no escuro porque você não sabe muito bem as diretrizes e regras que você tem que seguir. E recentemente acabou acontecendo uma pequena treta por conta disso e eu vim trazer para vocês mostrando tanto um lado quanto o outro, porque o Selbit tá certo do que ele falou, mas ao mesmo tempo eu acho que às vezes você tem que pensar no tom e na pessoa que você está utilizando e na repercussão que sua fala pode acabar gerando. E aí, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio do Ceará para mais um vídeo. E eu peguei alguns diazinhos de férias e agora eu volto com treta, mas isso faz parte, mas a gente vai continuar agora tendo vídeos na segunda, quarta e sexta, ok? Sempre falando sobre assuntos como Ordem Paranormal e outros sistemas como assimilação e shows de RPG que estão chegando por aí. Então, se inscreve aí no canal porque a gente vai falar bastante sobre esses movimentos e possivelmente quando chegar a assimilação a gente vai começar a lançar vídeo semana toda só de assimilação. Vai ser bem legal, o mesmo movimento que a gente fez aqui com Hexatomb. Ó, acertei o nome. Explicando para vocês, primeiramente, o que mais ou menos rolou, para então te introduzir o porquê que esse tema, na verdade, é bem sério, a gente tem que conversar ele com calma. Tudo iniciou lá no Twitter, sim, aquela plataforma infernal, onde um artista postava ali a fichas fan-made de Ordem Paranormal de personagens. Então, vou pegar aqui os couraças e vou fazer como eu acho que a ficha dos couraças seriam e posto pra galera dar uma olhada. E várias vezes eu já tinha visto pessoas confundindo aquelas fichas que são fan-made com fichas oficiais. Eu acho um pouco tolo, mas eu entendo que tem gente que acaba passando por isso confundindo nessas fichas porque elas são muito bonitas e bem feitas. Mas eu sempre vi o autor respondendo, não são oficiais, são fan-mades, é a minha interpretação, vou corrigir tal coisa, vou mudar tal coisa, vou fazer algumas alterações e até explicando quando as pessoas se confundiam. Muita gente achava que VD era PV, então você percebe que era gente que nem jogava Ordem Paranormal, então por isso que a confusão acabava chegando em algumas pessoas. Mas sempre foi uma pessoa que eu vi respondendo, explicando, e teve algumas tretas antes, quando saiu a ficha do Raziel, muita gente foi pra cima do Ordem Paranormal para falar que o Selbit deveria ter usado tal habilidade do Raziel, sendo que era habilidade spamades, talvez o Raziel não tenha nada daquilo na ficha, né? Então as pessoas acabavam enchendo o saco do Selbit e eu entendo o lado dele de ficar um pouco com raiva dessa pessoa, desse movimento, dessa coisa que estava acontecendo, tá? Para introduzir um pouquinho mais, esse trecho do vídeo talvez eu corte, se o artista não quiser toda essa exposição, mas foi o Tondo que fez, o Tono, no caso, que fez essas artes. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, a ficha que ele construiu, né? Então, essa é a arte que eu tô chamando é a ficha em si como um projeto de arte, né? E aí ele acaba colocando ali, ó, fiz a ficha do Pombo e do Arquia. Então ele colocou ali a fichinha bonitinha, fez ali as estatísticas. Essa ficha do Pombo, por exemplo, muita gente queria que ele mudasse a vida porque acha que tá baixa. Então, praticamente aí iniciou a treta. E aí uma pessoa pegou a arte dessa pessoa, a ficha que ela fez, e acabou comentando sobre como aquela ficha tinha uma questão de que a vida do Pomba era muito pequena, então o Selbit teria ali feito ficha com vida fantasma, né? Quando no RPG você não quer que um personagem morra, é um ato que pode ou não ser questionável, aí depende do tipo de mestre que você é e tudo mais, você acaba fazendo uma vida fantasma, ou seja, aquele personagem ele tem uma vida, mas quando ele morrer, eu não vou falar que ele morreu, vou deixar ele continuar em cena para acabar construindo essa questão de que eu posso acabar com ele quando eu bem quiser. E aí a pessoa acabou acusando o Selbit de ter feito ficha com vida fantasma, né? E que o Pomba, na verdade, deveria ter morrido. Então o Selbit respondeu isso que, cara, que maluquice é essa? Essas fichas nem são de verdade. E aí o Selbit respondeu o seguinte, e eu entendo a maneira ríspida com que ele acaba falando isso, e eu entendo quem não achar que foi ríspido, mas eu vou desenvolver o porquê que isso abre portas pra gente comentar sobre outras questões também. Porque o Selbit respondeu falando, essas fichas são falsas, não são oficiais, só estão usando as artes dos artistas sem permissão. E aí uma pessoa falou que chamar de falso é paia e foi explicando ali uma ficha fan-made e tudo mais. Mas aí ele acabou falando, né, um post que tem dezenas de pessoas comparando a ficha com eventos do episódio, apontando inconsistências e culpando eu ou a equipe, confundindo o público, usando assets oficiais criadas pela equipe sem permissão. Esse tipo de coisa atrapalha, inclusive, a própria série, com os jogadores montando estratégias contra a ficha do Raziel, jogadores não do Ordem, né? Que acharam no Google usando artes oficiais que também eram falsas. Entendi, jogadores está falando pessoas que jogam Ordem Paranormal, não jogadores do Ordem Paranormal em si. Só para explicar essa parte aqui, porque eu me confundi ali na leitura. Eu sempre apoio a criação da comunidade, mas nós sempre pedimos que deixem bem claro que o conteúdo é fan-made justamente para não gerar esse tipo de confusão. Nessa parte eu concordo com ele, deveria ter uma logo ali mais exposta, falando que é fan-made e tal,
Ok, quem sabe o mínimo do sistema de ordem paranormal, quem sabe no mínimo sobre internet, entenderia claramente que aquela ficha era fan-made e praticamente todas as pessoas que eu vi ali falando que a ficha era oficial ou perguntando, nós tínhamos sempre o criador dessas fichas indo lá e falando que não era e tudo mais. Então não era alguém que estava escondendo essa ficha ser fan-made, nem era alguém que estava vendendo essas fichas. Pelo menos até onde eu sei, não estava vendendo, era uma ficha postada aqui e tudo mais. Usar artes e logotipos oficiais criados pela equipe do Ordem não é permitido justamente para que pessoas saibam diferenciar o que é conteúdo oficial e o que é feito por fã. E aí, beleza. Até aqui, o Selbit está total no seu direito, na verdade ele sempre esteve no seu direito em tudo isso, mas aí que vem a questão. O que a gente sabe, o que pode ou não pode fazer dentro dessa criação de conteúdo de ordem paranormal? Eu posso dizer aqui, por exemplo, as thumbs do meu canal não são feitas por um desenhador, é foda. Não são feitas por um artista. Eu sei outros youtubers que acabam fazendo thumbs que eles mesmos vão lá e desenham ou contratam alguém para desenhar. Então, eu uso imagens oficial do Ordem Paranormal, a logo oficial do Ordem Paranormal no meu canal. Óbvio que as pessoas sabem que meu canal não é oficial. Quando você entra, você já sabe claramente que não é algo oficial. Mas entender o que é uma comporta aberta? Quando você começa a apontar para porque ele está utilizando artes oficiais, você aponta para todo mundo, ok? Então todo mundo que usa artes oficiais de Ordem Paranormal também acabam sendo ali, sentindo esse peso. Então eu falei assim, pô, mano, as minhas artes são do Ordem, né? As thumbs eu uso artes do Ordem, eu uso a logo do Ordem, eu uso várias coisas do Ordem. E se uma hora forem pegar no meu pé por isso, né? E eu não sei se isso realmente vai acontecer um dia ou não. Por causa que a gente não tem uma ideia específica do que a gente pode trabalhar de conteúdo com a relação do Ordem Paranormal, né? E por isso que no mundo do RPG de mesa a gente acaba tendo as OGLs ou as Creative Commanders, que é nada mais nada menos do que um documento jurídico que te deixa claro o que você pode ou não pode fazer. E que se você estiver dentro dos padrões desse documento, você não pode ser processado. Então todo RPG de mesa assim mais famoso acaba tendo uma OGL, uma SRD também, a gente pode chamar desse jeito, mas todas têm a mesma ideia. Elas são um documento público, como se fosse uma espécie de contrato, aberto para que vocês saibam como que vocês podem adaptar essas mecânicas. Porque, obviamente, gente, todo o sistema do Ordem Paranormal, ele tem ali questões jurídicas próprias, por causa que teve autores criando aquele sistema, teve pessoas pensando naquelas mecânicas, e tudo isso é protegido juridicamente, tá? Então, se eu, por exemplo, pego um Ordem Paranormal, mudo toda a estética do Ordem para, sei lá, magos mágicos que utilizam espadas, né? E uso todas as mecânicas, a ideia de classes que o Ordem Paranormal tem, eu tenho a chance de ser processado por isso. Mesmo que eu não tenha nenhuma citação ao Ordem Paranormal, mesmo que eu não tenha nenhuma arte do Ordem Paranormal, e nem mantenha a mesma estética do Ordem. Copiar sistema pode sim acabar efetuando ali em alguma coisa de processo, né? Então por isso que a gente até fala que os homebrews que a gente vê na internet, esses catarses, eles têm a chance de acabar se ferrando um dia, porque não há uma diretriz do que eles podem ou não fazer. Eu posso ou não fazer essa coisa. Mesmo as OGLs, elas não mexem muito no produto, nessa questão da identidade da marca. Então, normalmente, nome, logo, artes não entram nessa parte da OGL, mas eles podem até indicar o que você pode ou não fazer. Eu até lembro que houve algumas rusgas ali com relação ao Daggerheart RPG, que lá na gringa eles fizeram essa SRD deles, e era uma SRD muito permissiva, né? Muita coisa poderia acontecer, até com quem criava conteúdo do Daggerheart poderia acabar sofrendo ali represárias, usando coisas da mecânica e ensinando no vídeo, por exemplo. Então por isso que é importante a gente ter uma transparência nesse lado que a gente não tem, e que vários outros canais já haviam avisados há muito tempo. A Lorde Trampos, o Dr. Salsi, o Ascarlibo, várias outras pessoas já tinham falado sobre essa questão do como a OGL é importante, o Brasil não dá a atenção devida à OGL, e que o Ordem Paranormal seria um bom sistema para dar esse exemplo e ter, e a gente não tem. Então a partir do post do Selbit, eu acabei fazendo algumas perguntas que seria o seguinte: posso usar a arte oficial de tokens em ficha? Não, o Ordem Paranormal já deixou bem óbvio. Mas quem que eu tenho que pedir para poder usar essas artes?
É o artista que fez ela, e como que eu vou descobrir quem que fez cada token de Ordem Paranormal? Obviamente, quem quer acha, mas não é tão fácil assim, né? Até vendo nos créditos do Ordem lá, artista 2D e tal, e tem tipo 3 pessoas, aí, pô, quem que fez cada um dos tokens, né? Ou eu tenho que pedir autorização pra Jambô, ou eu tenho que pedir autorização pro Ordem Paranormal, pro Cellbit, né? Porque normalmente hoje em dia, quando você pega, por exemplo, uma imagem do anime, né? Tipo, você pega ali uma imagem do anime, coloca numa ficha fanmade, até outras coisas, empresas oficiais da RPG fazem isso, como exemplos que eu tô colocando aí na tela. Você está pedindo autorização para o artista que desenhou exatamente aquela arte, ou você está pedindo uma autorização para a empresa como um todo? Porque hoje em dia você fala assim, ó, bota lá na descrição, todos os direitos de arte são reservados para o Ordem Paranormal, não para o artista tal. Então ficou meio em dúvida, eu tenho que pedir para o artista a permissão ou para o Ordem. Então eu fico nessa dúvida também, né? E o que seria pedir para a Ordem? Pedir para o Cellbit, pedir para a equipe, pedir para a Jambô? É uma coisa que fica muito em aberto para a gente poder saber exatamente quem é. E aí eu comecei a pensar em mais coisas, né? Posso usar ali coisas em thumbs, posso usar templates inspirados no Ordem Paranormal, na mesma ideia de estética de fichas, por exemplo, do Ordem, mas sempre sem usar as fontes oficiais do Ordem, sem usar os logos, mas eu posso copiar a estética, né? Os mesmos locais onde eu coloco os dados, eu posso botar a minha fichinha bem parecida ou não, porque eu já fiz isso, né? E aí eu fico me perguntando, pô, será que então eu fiz um bagulho errado? Mesmo que a arte ali seja minha, ou não minha exatamente, mas que eu tenha o direito dessa arte, coisas do tipo? Vender suplemento fan-made sempre foi permitido, mas até que ponto a gente pode vender suplemento fan-made, né? Eu não posso usar logo do Ordem, não posso usar tokens do Ordem, tá bom, isso aí tá bem óbvio. Mas o que mais eu não posso usar? O sistema eu posso usar mesmo por completo? Então, pô, alguém poderia vender o sistema de Ordem sem usar a arte e as logos de Ordem, né? Alguém poderia fazer isso? Acho que não, mas assim, a gente não tem uma OGL para poder dizer o que a gente pode e não pode. Se eu não vender ou receber a doação por algo, eu posso, tipo, se o artista envolvido nessa questão, por exemplo, ele não vendesse, mas ele tivesse um Pix ali exposto em todas as fichas que ele faz, falando, ó, doe para mim, se vocês quiserem. Ele tá fazendo algo errado ou não pode fazer exatamente isso? E aí vem aquela questão, tá bom, ele usou ali as artes oficiais do Ordem Paranormal, e ele não poderia porque ele não teve autorização. Esses outros joguinhos ali que a gente acaba vendo, eu não vou nem expor nome para não envolver gente nessa e acabar ferrando ali, mas alguns jogadores de Ordem Paranormal estavam jogando um jogo online, né, feito por fãs ali, que você tem artes oficiais dos personagens, mostra a idade deles e coisas do tipo, mas tinha artes oficiais, eles podem fazer isso ou não. A Wiki, ela referencia sempre todas as pessoas, eu não sei se a Wiki tá referenciando todo mundo sempre. Então, vai ficar no dedo a dedo, eu escolho quem eu quero que possa fazer algo, e eu escolho quem eu não quero que possa fazer algo. Entendeu por que eu falo que isso é o primeiro passo, que isso é algo muito ruim? Até quanto eu tenho que deixar óbvio que algo é fan-made? Eu preciso de uma logomarca escrito fan-made, vocês vão fazer uma logomarca escrito fan-made, é obrigatório eu ter isso em todas as páginas da minha Homebrew fan-made? Ou só um nomezinho embaixo basta? Ou eu tenho que deixar isso óbvio no post que eu faço? Onde que eu tenho que deixar óbvio que é fan-made? A gente tá no escuro, a gente não sabe como fazer isso. Porque na minha visão, o artista deixava sempre bem claro, através da escrita dele, através de você ler o post dele do Twitter e através das respostas que ele sempre ia fazer para as pessoas, comentando que não era e tudo mais. Então, meio que tipo assim, é alguém que eu acho que poderia ter tentado mais, mas eu acho que tentou o suficiente ali, pelo menos, e que, cara, abre alas de se perguntar várias outras coisas, como eu tô fazendo aqui nesse vídeo. E novamente, não acho que é culpa do Cellbit, ele tá total no seu direito, mas eu acho que isso expôs ali uma coisa que várias outras pessoas que eu já citei aqui estavam dizendo há mais tempo, que a gente tá jogando no escuro, a gente não sabe necessariamente o que pode e o que não pode, e quando isso aparece pela primeira vez, uma exposição do que não pode, ali, óbvio, para todo mundo ver, entender, isso não pode. A gente se questiona o que mais não pode para que a gente não fira os direitos do Ordem, né? Então, novamente, era um fã fazendo uma coisa tranquila, usando nomes de personagens, como o Pomba, por exemplo. Se ele tirar aquela arte, ele ainda pode postar aquelas fichas, por exemplo. Se ele botar um personagem com o nome Pomba, por exemplo, é a mesma personagem, ele se inspirou em danos e em coisas que ele viu o Pomba fazendo na mesa, mas ele tirou a arte oficial. Aí pode ou não pode porque ele ainda tá usando de um personagem dentro do Ordem Paranormal? Não sei, não sei. E agora realmente ficou proibido fazer ficha fan-made de personagens que já apareceram no Ordem? Qual a resolução para isso tudo? Eu não tenho essas respostas. Então, eu vou deixar para vocês falarem aí o que vocês acham, se eu tô realmente
puxando assunto demais com isso, e que isso era uma coisa pequena, que poderia ser facilmente resolvida, e que ele não chegou a criar esse problema todo que eu tô começando a enxergar, e que várias outras pessoas também já enxergaram antes, e que eu não apoiei quando essas pessoas falaram sobre essa questão. Então, hoje em dia eu vejo, eu olho, penso, pô, poderia ter ajudado. Poderia ter feito alguma coisa, ter tentado chamar a atenção na época e não chamei. Mas pelo menos agora eu tô tentando ver se tem como esses retornos. E é isso, eu acho que a gente precisa, de alguma forma oficial, que deixe bem óbvio. A gente tem um site Ordem Paranormal e tem uma parte lá falando, ó, quer criar conteúdo de ordem? Veja as regras. E ali é um PDF certinho ali que expõe o que você pode, o que você não pode fazer, o que você tá assegurado juridicamente que não vai dar problema nenhum para você. Óbvio, hoje em dia eu tenho que agradecer o quão o Ordem Paranormal sempre deixou a gente fazer o que quiser, praticamente, mas é interessante que eles exponham para evitar problemas no passado, o que realmente pode e o que realmente não pode. Então, aqui quem falou com vocês foi o Lúcio Cerrado para mais um vídeo, com mais um vídeo no caso, e fui. Obrigado a todos os membros.